Sejam bem-vindos todos que estão assistindo o programa Corpo, Mente e Natureza. Para nós é um imenso prazer e estamos felizes por estarmos novamente com vocês. Como sempre, convidamos vocês a seguir a TV Serra Verde e a compartilhar o link do programa. Na programação de hoje, teremos a hipnoterapia clínica parte 2, o quadro semanal Assuma Sua Vida com a doutora Eliana Siquissu, com o tema Viva Intencionalmente, e a estreia do quadro mensal Saúde em Movimento, com o profissional da educação física, João Ibiapino, falando sobre avaliação das capacidades físicas. Não sai daí não, que a gente volta já já. Esse programa é feito especialmente para você que deseja ter uma mente equilibrada, um corpo saudável e uma vida em sintonia e harmonia com a natureza e com o universo. Acesse o link abaixo e siga a TV Serra Verde. Olá, sou Kennedy Costa, iridossomatologista, terapeuta corporal e hipnoterapeuta master. Já trabalho com terapias naturais desde 1989. Na área de hipnose, por exemplo, fiz o meu primeiro curso de hipnólogo na Sociedade Pernambucana de Hipnose Médica em 1996. Depois fiz especialização em hipnose clínica no Rio de Janeiro e o curso de hipnoterapia master em São Paulo. E aqui estamos novamente com vocês para falarmos sobre hipnoterapia clínica parte 2. Vamos só relembrar algumas coisas que nós falamos no programa passado. Nós definimos o que é hipnose, falamos sobre os tipos de hipnose, como funciona. Através da hipnose nós iremos identificar o problema, desestruturar o problema ou desprogramar esse problema, fazer uma nova estrutura ou uma nova programação e exercícios para fortalecer essa nova programação. É assim que funciona a hipnose. Falamos sobre os passos da hipnose, que começa com a indução, o aprofundamento, a sugestão e, por último, o despertar ou de hipnotizar. Nós vimos que a hipnose é reconhecida aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, por vários conselhos federais, entre eles o de medicina, o de odontologia, o de psicologia, entre outros. Vimos que a hipnose é um estado natural da mente e qualquer pessoa pode acessar esse estado. Inclusive nós, durante o dia, em alguns momentos, estamos no estado pré-hipnótico, mas nem sempre nós aproveitamos. Iremos falar sobre isso mais detalhadamente durante o programa de hoje. Vimos também que nossos comportamentos são subprodutos do nosso estado interno, são subprodutos daquilo que está registrado em nossa mente.
Então, o nosso sucesso na vida ou o nosso fracasso depende do que está gravado nas nossas memórias, as crenças que nós temos em função dessas memórias e o que isso significa para nós. A hipnoterapia clínica, nós vimos que é acessando esse estado interno, modificando o que nós pensamos sobre determinados assuntos, modificando essas crenças, dando um novo significado ao que aconteceu conosco no passado, e a partir daí nós teremos uma vida mais feliz, mais prazerosa, com mais valor, com mais significado, com mais evolução, com mais resultado, com mais felicidade e assim por diante. Falamos também para vocês que hoje iríamos falar sobre uma explicação científica de como ocorre o fenômeno hipnótico em nossa mente inconsciente. Há alguns hipnólogos que eles chamam de mente subconsciente. Existe, por exemplo, a classificação do Gerald Kane. Ele classifica a mente em consciente, subconsciente e inconsciente. Mas, de um modo geral, seja utilizando o termo subconsciente ou inconsciente, o importante é que, através da hipnoterapia clínica, acessamos esse estado interno. E, a partir desse acesso, iremos modificar o que está programado em nossa mente. Hipnose é um estado natural da mente. Qualquer pessoa pode acessar, basta praticar, utilizar a técnica correta e assim por diante. É um estado subjetivo de percepção da realidade, é um estado alterado de consciência. E para falar na ciência, vemos que existe a classificação das ondas neurais, as frequências das ondas neurais dos cérebros, ou resumindo, a frequência das ondas cerebrais. Se usando um eletroencefalograma, é possível medir a frequência neural dessas ondas. E nós vamos passar agora a essa explicação. Mas eu queria também mostrar para vocês um detalhe muito importante, que na hipnoterapia clínica, não é importante apenas fazer com que o cliente fique nesse transe hipnótico bem relaxado, bem aprofundado. É importante a comunicação com a mente interna, com a mente inconsciente. Não é apenas simplesmente fazer uma pessoa ficar hipnotizada. É essencial essa comunicação do hipnoterapeuta com a mente inconsciente, através da neurociência, neuropsicologia, programação neurolinguística. É isso que vai dar o resultado. Entrar no estado hipnótico e ter uma comunicação efetiva, real, produtiva com a mente inconsciente. É isso que vai dar o resultado. Muito bem, falando do encefalograma, que mede a frequência das ondas neurais do cérebro ou a frequência das ondas cerebrais, vamos destacar também que o aprofundamento hipnótico, os níveis de transe, dependem também da genética de cada pessoa, dependem da prática, do acesso constante a esse estado e também da técnica utilizada para atingir o objetivo. Então, muito bem, vamos falar aqui dos níveis de transe. Eu, nesse momento, estou conversando com vocês no estado de vigília. É que esse estado atual, esse estado do momento, eu estou usando aqui o raciocínio lógico para me comunicar com vocês. Então, as frequências cerebrais, as frequências das ondas cerebrais do meu cérebro no momento estão entre 14 e 40 Hz. É o estado de vigília. Se nós estamos animados, brincando, pulando, ou até com muita raiva, essas frequências, essas ondas cerebrais estarão acima de 40 Hz. Lembram do Incrível Hulk? Ele recebia raios gama, explicando ali um fenômeno de alteração da frequência das ondas neurais
do cérebro, e assim ele ficava verde, ficava irritado, ficava forte, e tinha toda aquela transformação. Então, se nós estamos eufóricos, estamos com as ondas gama. Se nós estamos agora em vigília, estamos nas ondas beta, entre 14 e 40 Hz. Eu estou explicando isso para que as pessoas entendam um pouco da explicação científica do que ocorre com o cérebro de uma pessoa quando ela está na vigília, quando está eufórica e até quando está também no estado hipnótico para fazer a terapia. Muito bem. Gama é com grande alteração, acima de 40 Hz. Vigília é o que nós estamos agora, entre 14 e 40 Hz. Quando você fecha os olhos para meditar, para rezar ou para orar, você se concentra melhor e se relaxa melhor. As frequências neurais das ondas cerebrais, elas irão baixar. Elas ficarão entre 7,5 e 14. É o estado alfa, ou ondas alfa, também conhecido como transe leve ou estado hipnoidal. Então, você meditando, rezando e orando, você atinge esse nível. Para a hipnoterapia clínica, é necessário baixar mais ainda a frequência das ondas neurais. Nós poderemos ficar entre 4 e 7,5 Hz. É o estado teta, é o estado terapêutico, é aquele estado que nós acessamos a mente interna e podemos ter um diálogo com a mente interna do cliente, com a mente inconsciente, acessar memórias, acessar essas crenças, modificar essas crenças e dar um novo significado a tudo que se passa na mente de uma pessoa, a todo comportamento que uma pessoa tem, porque os nossos comportamentos são subprodutos do nosso estado interno. Você tem medo de falar em público, tem medo de pessoas, medo de alguns animais, você que tem ódio, que tem raiva, que tem dificuldades nos relacionamentos, que não aprende a estudar bem, que tem dificuldade para interagir com as pessoas, tudo isso é possível de mudar através do estado hipnótico, utilizando neurociência, neuropsicologia, ou seja, tendo uma linguagem adequada, uma comunicação adequada com a mente inconsciente. Mas vamos mais além, vamos baixar mais ainda as frequências cerebrais. Se nós baixamos as frequências para o estado delta, entre 0,5 e 4 Hz, é possível para um odontólogo bem treinado obturar ou extrair o dente de uma pessoa sem utilizar anestesia. Mas para isso é preciso que haja a memória da anestesia. Acessa a memória e faz o procedimento. Esse estado delta, ele não é importante para a hipnoterapia clínica, porque a pessoa está relaxada demais, ela quer curtir, ela não quer nem falar, ela quer ficar completamente tranquila e relaxada. Então, se um cliente atinge esse estado, nós precisamos fazer ele subir um pouco a frequência cerebral para o nível teta, entre 4 e 7,5 Hz. É o nível terapêutico. Mas vamos falar um detalhe interessante também para vocês. Se uma pessoa baixar mais de que 0,5 Hz a frequência cerebral, ele vai dormir. E dormindo não terá o efeito terapêutico da hipnose. Então é interessante que o cliente baixe a frequência cerebral para as ondas teta entre 4 e 7,5 Hz. Isso é marcado e medido pelo eletroencefalograma. É o que ocorre com o nosso cérebro quando nós estamos nesses diversos estágios de consciência que nós falamos para vocês. Então, hipnoterapia clínica é isso, é acessar esse estado interno onde a mente consegue estabelecer
um nível fácil para ocorrer mudanças. Através dessa linguagem apropriada, é possível modificar os comportamentos e se ter mais saúde, mais valor, mais sucesso, mais felicidade e assim por diante. E como sempre, nós já falamos para vocês, temos que mudar os nossos pensamentos, porque pensamentos geram palavras, que geram ações, que geram hábitos, que geram padrões cerebrais e que geram o destino. Podemos mudar o nosso destino buscando mais conhecimento, programando melhor a nossa mente, buscando a hipnoterapia clínica, buscando em muitos casos a religião, o contato espiritual, mas estamos nos detendo aqui hoje à hipnoterapia clínica, que fará a sua mente ser modificada, os seus comportamentos serão modificados e a nossa vida e a sua vida será melhor. E assim nós concluímos esse tema de hipnoterapia clínica, parte 2. Na sequência, continuamos com a programação do programa Corpo, Mente e Natureza. Até lá! Documentários, entrevistas, bate-papos e expedições pela natureza e muitas informações sobre saúde, plantas medicinais e alimentos, mas tudo baseado em pesquisas científicas. Feliz vida para nós! Bem-vindos ao quadro Assuma Sua Vida com Eliana Sixu. Quando pensamos nesse processo de assumir a vida, precisamos olhar também para o nosso caráter. O que nós comunicamos ao mundo através do nosso caráter? As virtudes que nós carregamos e temos na nossa construção emocional, moral e espiritual, nós as evidenciamos em nossos comportamentos, em nossas falas. E nós estamos comunicando o tempo todo qual é esse material, qual é esse conteúdo que nós carregamos. O seu caráter, ele está comprometido com quais valores? O seu caráter, ele evidencia quais virtudes? Você gosta de acompanhar os seus comportamentos? Qual é a consciência que você tem daquilo que você é? Talvez pessoas ao seu redor digam coisas que não são legais na sua postura, na sua forma de falar, de responder, de lidar com conflitos. E talvez você ainda não consiga ter a coragem de observar. Então é desafiador uma pessoa que mente admitir que ela tem o hábito de praticar mentira. Ou uma pessoa que é honesta em coisas grandes, mas que ela não tem capacidade de ser honesta nas relações, na comunicação, em pequenos detalhes, e ela pensa que ela é honesta. Então, assim, temos uma cultura de incoerência, e o desafio aqui nesse momento é a gente olhar para os nossos comportamentos, a nossa fala, observar as incoerências do nosso discurso e da nossa fala, porque um caráter
ajustado com valores que você reconhece e valida para a sua vida, ele vai ter uma coerência. Vai haver coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Entre aquilo que você espera dos outros e a sua prática. Toda incoerência vai revelar, manifestar uma disfunção aí dentro desse tema. Deixo aí a proposta. Ache na sua jornada, no seu dia a dia, nos seus comportamentos, evidências das virtudes que você quer que componham seu caráter. Ache também os comportamentos, os sentimentos, as motivações equivocadas que você evidencia. Conversa com você, cria posicionamentos e começa uma nova jornada em alinhar com consciência o seu caráter. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Nossa gratidão e um grande abraço a Eliana Siksu, que está conosco em todos os programas, apresentando o quadro semanal Assuma Sua Vida, com dicas valiosíssimas para as nossas vidas. Na sequência, teremos a estreia do quadro mensal Saúde em Movimento, com o profissional da saúde, João Ibiapino. Não sai daí não, que a gente estará de volta logo logo. Estamos de volta e hoje a nossa entrevista é com o João Ibiapino. Estaremos estreando nesse momento o quadro Saúde em Movimento. O João Ibiapino é profissional da educação física, personal trainer, escritor e criador do programa Calque Treino. Pode falar mais, João. Isso, desde 95 que eu trabalho com a educação física e fiz esse programa Calque Treino, que é para dosar o treino na intensidade certa e no volume certo. Passa por uma avaliação física, onde vê as qualidades e capacidade física de cada indivíduo e assim é feito um treino adequado para cada tipo de pessoa. Vou só te interromper aqui um pouquinho. O nosso amigo é pioneiro na educação física aqui na cidade de Picos. É o primeiro personal trainer da cidade, teve a primeira academia registrada, é reconhecido pela Universidade Estadual do Piauí como pioneiro, foi até homenageado, não é isso? Isso, e pelo Conselho de Educação Física também. Recebi um certificado como pioneiro em academias na região de Picos. Então, como sempre, nós estamos trazendo para vocês pessoas com qualificação, com experiência, para enriquecer o programa e trazer mais saúde para todos nós. Muito bem, João, qual seria o tema de hoje? Dentro do quadro Saúde em Movimento, hoje nós vamos falar sobre avaliação da saúde física, certo? Muito bem. Então, como é que anda as suas capacidades físicas? São 10 capacidades físicas, mas 4 estão relacionadas à saúde, que é a força,
a resistência cardíaca e muscular, a flexibilidade e a composição corporal, tá? Muito bem. Então, não é só fazer exercício de qualquer forma. Precisa da orientação do profissional para ver se está em condições de começar o processo. Isso, e até a questão da saúde, esse conceito antigo da OMS de que saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, isso vai muito além. A saúde, ela envolve aptidão física. Se você não está com uma boa aptidão física, isso compromete a sua saúde em muito. Então é preciso avaliar essas condições, essas capacidades físicas para saber se a gente está com a saúde em dias. Muito bem, meu amigo. E como é que é feita essa avaliação das capacidades? Bom, a primeira coisa é procurar um profissional da educação física, né? Porque a avaliação física é feita por profissional de educação física. Então, assim, a pessoa passa por uma avaliação completa. Primeiro vai passar por uma anamnese física. Aí vem os testes neuromotores, né? Testes de capacidades físicas, teste de aptidão física. E dentre eles nós vamos falar hoje de dois temas, de dois tópicos, né? Dois tipos de avaliação, que é a avaliação da força e, no segundo, a avaliação da resistência cardíaca e muscular. Muito bem. Então, avaliação da força física. Isso. A força é uma qualidade física, como uma capacidade física, né? Então, essa capacidade física, ela está relacionada à nossa saúde, nosso bem-estar. Devido ao tempo que vai passando, a gente vai perdendo força. Ao longo dos anos, a força vai diminuindo. E se a gente não exercitar o corpo, não tornar ele forte, né? Como diz o filósofo Rousseau, tornar o seu corpo robusto para que ele possa viver bem, para que a mente possa governar essas forças do corpo. Então, a força é uma capacidade física treinável, tá? A gente precisa melhorar a força no dia a dia. E primeiro, avalia essa força, né? Existem testes que avaliam a força dos músculos e é bem fácil de você fazer uma avaliação prática em você mesmo. Basta você fazer uma posição de agachamento. 90 graus, você fica agachado ao ar livre, você tem que segurar pelo menos 2 minutos nessa posição. Ou na parede, você faz um agachamento, senta suspenso, com as costas apoiadas na parede, segura ali, sustenta 2 minutos. Se você não começa, a perna começa a tremer, fadigar o músculo, é porque a força está ruim. Então é preciso treinar. Mas essa é só uma dica. Uma avaliação completa deve ser feita com um profissional de educação física. Então, até uma coisinha simples, um teste simples desse, já é um indício de que está em condições de fazer ou não. Isso já. Mas não dispensa o profissional para avaliar mais detalhes. Mais detalhes. Então, assim, é só para você ver como está a sua condição. Então, se você não consegue ficar agachado, né, numa posição de 90 graus durante 2 minutos, significa que a sua força está comprometendo o restante do corpo. A articulação está sofrendo, o osso, né? O osso fraco é porque a musculatura está fraca. Se o músculo está enfraquecido, compromete o osso, compromete a articulação, problemas posturais, dores, tudo isso vai ser acarretado pela falta de força, que é uma capacidade física treinável. Mas há uma condição em se avaliar essa força, por quê? Para prescrever a dosagem ideal do exercício, né? Em termos percentuais, que a gente coloca a intensidade em termos percentuais. Então, se essa força está em certo nível, e eu aplicar um nível além do normal da condição, vai causar uma lesão. Então, por isso é importante o papel do profissional de educação física, para dosar essa quantidade de exercício, tá? Então, a força é uma capacidade física que está relacionada à boa saúde. Bom? A outra é a avaliação da resistência física e cardíaca. Então a gente confunde um pouco força com resistência. E para a gente ter um exemplo, a força é aquela capacidade em que eu exerço tensão, e que meu músculo consegue suportar estresse, pressão, tensão, por um determinado tempo. Já a resistência vai além dessa força. A resistência é por maior tempo,
Então, se eu tenho força, eu consigo exercer tensão. A resistência é por quanto tempo eu vou exercer essa tensão. Então, assim, para mim ter força, eu consigo ficar numa posição estática. Agora, quanto tempo eu consigo ficar? Quantos movimentos eu consigo fazer? Aí é a resistência. Bom, então é isso. A resistência neuromuscular. Um teste bem simples é o famoso flexão de braço, que é cobrado pelas instituições militares, carreiras policiais. Você só entra numa instituição de carreira policial se você tiver uma boa resistência muscular, certo? E a outra resistência é a resistência cardíaca, que é para saber se o coração está demandando bem essa questão de enviar sangue, nutrientes e oxigênio para os músculos. Então, a resistência cardíaca também está atrelada à boa saúde. E a gente começa a perder resistência cardíaca ao longo do tempo. E por falta de treinamento, por falta de treinar o músculo cardíaco, é que vem o infarto, né, a morte súbita, parada cardíaca, né, por conta disso. Então, é muito importante a gente avaliar essas condições físicas, né, essas capacidades físicas, para saber a que nível está e como deve treinar. O coração é um músculo também, né? Ele precisa ser exercitado, fortalecido. Precisa ser fortalecido, certo? Então, como é que a gente faz uma avaliação cardíaca, né? Não substitui a avaliação do cardiologista, né? Já deixo certo, isso que é uma outra avaliação. Mas a nossa avaliação cardíaca que a gente faz, o teste de resistência cardiomuscular, cardiovascular, é simples. A gente coloca um degrau ali de 40 centímetros, né? Um banco, e pede para a pessoa subir durante 3 minutos. Após isso, afere-se a frequência cardíaca, a pulsação. E aí tem um nível, né? Os homens geralmente devem ficar até 120, 130 batimentos após 3 minutos de subida. As mulheres até 140, 150 batimentos. Então isso é só uma dica, mas quem vai avaliar melhor é o profissional. Porque aí a gente mede a frequência cardíaca e tem um nível de intensidade que vai, né? Então não pode ultrapassar, porque tem pessoas que entram em zona de risco para ataque cardíaco, para parada cardíaca. E também tem a questão do consumo de oxigênio durante aquele movimento, que a gente também avalia o consumo de oxigênio, porque é o oxigênio que transporta os nutrientes para o corpo, para os músculos, e evita a questão da fadiga muscular, né? Do estresse muscular, do acúmulo de ácido lático no músculo, devido à alta intensidade. Então a gente consegue dosar a intensidade através dessa avaliação. E aí a importância de se fazer uma avaliação física para prescrever um treino. Então, João, deixa eu ver se eu entendi bem aqui. A força é diferente da resistência, porque a resistência é o tempo pelo qual a gente ou o organismo consegue aplicar aquela força. Deixa eu dar um exemplo bem prático. A força é você levantar um saco de cimento. A resistência é por quantas vezes você consegue levantar isso ou suportar isso. Aí é uma resistência. Está relacionado ao tempo. Isso. O tempo de aplicação da força. Isso. Um detalhe interessante que ele faz essa avaliação, mas ele observa que há parâmetros, há um limite para a sua avaliação. Isso. Então, em determinado momento, vocês poderão aconselhar o cliente a procurar um cardiologista. Então, vocês terão algum esquema, alguma métrica para indicar isso, né? Sim, muitas vezes num teste simples desse de banca a gente detecta uma arritmia cardíaca ou algo relacionado a um problema no coração, um problema cardíaco, ou até mesmo a pressão arterial após a medição, após o exercício a gente mede a pressão arterial também e a gente recomenda, olha, é bom que você procure um cardiologista. Se passou daquele limite estabelecido, ideal, que já foi estudado, pesquisado, então já é orientado a procurar outro profissional antes de começar a atividade física. Muito bem. Por isso é importante, né? Então vocês podem observar que é tudo com responsabilidade, não é fazer de qualquer forma. Existe uma maneira correta de fazer isso. Isso, então esses 2 tópicos que a gente está trabalhando hoje, é a questão da força. É bom avaliar a força, até para você saber se o teu nível está adequado, né? Se precisa melhorar. Muita gente acha que tem uma força adequada, mas quando vai avaliar, essa falta de força está sobrecarregando outros órgãos do corpo. Muito bem, vamos fazer uma pausa e logo logo estaremos de volta dando continuidade ao assunto. Não sai daí não, que a gente volta já já.
longevidade cerebral, autoprogramação mental, hipnoterapia clínica para acessar e reprogramar a mente inconsciente, autoconhecimento, tudo isso para você no programa Corpo, Mente e Natureza. Estamos de volta em nossa entrevista com João Ibiapino. Está falando sobre a avaliação das capacidades físicas. Vamos continuar o assunto, sinta-se à vontade. Então nós falamos aí sobre a força e a resistência neuromuscular e resistência cardiovascular, certo? Então, agora nós vamos falar sobre o nível de flexibilidade. A gente hoje ampliou essa questão da avaliação da flexibilidade para avaliar também a mobilidade. A flexibilidade a gente avalia os músculos, né? A elasticidade dos músculos. Então, nossos músculos eles vão enrijecendo também com o tempo. A gente vai envelhecendo e os nossos músculos vão encurtando. Então, se a gente não fizer exercício, né? Por isso a importância do exercício físico. A gente vai perdendo a flexibilidade. Então, existe uma avaliação simples também, porém ela pode ser mais detalhada, mas essa avaliação simples é você sentar e alcançar. Chama-se teste do sentar e alcançar. Então, você senta no chão, né, estende as pernas ao máximo e tenta alcançar a ponta dos dedos. E aí, o resultado é, se você não tocar, o nível de flexibilidade de tronco, de membros inferiores de tronco está comprometido, está ruim. Se você tocar, né, é considerado que você ainda está médio. O ideal é que você consiga ultrapassar os dedos. Então, uma avaliação assim, é bem simples, mas se você não consegue, né, se não passa nesse teste, é bom você procurar um profissional de educação física, fazer uma avaliação mais detalhada, né, até do nível de mobilidade articular também, e com isso prescrever um exercício adequado, né? Não só falar assim, tem que fazer alongamento. Sim, mas como é que se faz esse alongamento? A que nível, a que intensidade, a que frequência, a que ritmo? Então aí é onde o profissional vai dosar. Mas é interessante a gente saber que a flexibilidade está relacionada à boa saúde. Falta de flexibilidade pode comprometer os músculos para causar lesão, né? Qualquer escorregão que você faz, qualquer movimento brusco causa logo uma lesão muscular. Pode ser que seja a falta de flexibilidade do seu corpo, tá? E a outra capacidade física é a composição corporal. Essa composição corporal, ela está muito atrelada à saúde, né? Isso envolve a questão do peso corporal relacionado à altura. Então, esse peso corporal, ele se divide em massa gorda, né, e massa magra, tecido adiposo e tecido muscular. Então, a gente precisa averiguar como está a condição, a quantidade de músculo que a gente tem e a quantidade de gordura. Então, o ideal é que a gente tenha pelo menos 70%, 75% de músculo, certo? E somente 15 a 20% de gordura corporal, tá? do peso. Mas, no geral, a gente pode pegar o peso corporal total, né, e colocar ele em referência com a altura, a estatura. Aí tem aquele
cálculo bem famoso, o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que muita gente gosta de dizer assim, está ultrapassado. Não, nunca esteve ultrapassado. O maior parâmetro de avaliação da composição corporal para detectar sobrepeso e obesidade chama-se IMC, Índice de Massa Corporal. Tá? É um parâmetro seguro para avaliar o grau de obesidade, que é um fator de risco para a saúde, né? Então, pessoas obesas são pessoas que fazem parte do grupo de grupo especial chamado, que é um outro tema que a gente vai trabalhar, como fazer exercício, como prescrever exercício para grupos especiais, obesidade, diabetes, né, hipertensão, tá? Então a composição corporal é isso, a gente vai avaliar a condição dos músculos e do peso em gordura. Isso é feito um cálculo que a gente avalia a quantidade de músculo que a gente tem, a quantidade de gordura corporal, e se esse peso está adequado para a altura, né, para a estatura. É um conjunto complexo de informações que vai mostrar como está o nosso índice de massa corporal. Isso. Então é isso. A gente pode pegar e fazer esse simples cálculo pegando nosso peso, né, e a gente pega a estatura. A gente faz assim, multiplica, né, o peso, né, pela estatura. A gente faz assim, estatura vezes estatura, né, aí pega o resultado, divide o peso por aquele resultadozinho que dá. Ou seja, se você tem 1,68 m, você coloca 1,68 vezes 1,68. Aí vai dar um índicezinho lá. Você pega seu peso e divide por aquele índice. Aí o ideal é que dê abaixo de 25. Porque se der 24,9, você já está na linha, limite, né? Já é sobrepeso. Então 25 já é sobrepeso, acima disso já entra a questão da obesidade em seus níveis, né? Grau 1, 2, 3 e assim por diante. Então é uma avaliação bem simples, pode ser feita. E com essas avaliações em sequência, o próprio profissional da educação física, ele já sabe se o cliente tem condições de começar com as atividades. Caso contrário, é encaminhado para fazer outros exames com outro profissional, porque é tudo sem oferecer risco à saúde. Isso mesmo. Então, antes de fazer exercício físico, procurar um profissional de educação física, fazer a avaliação física dessas condições físicas, né? Eu só falei de 4 que estão relacionadas à saúde, mas tem mais que estão relacionadas à performance. Mas o nosso tema é saúde, né? Nossa preocupação é com a saúde. Então, você deve fazer uma avaliação do seu peso corporal. Caso esse peso esteja acima do normal, é bom já começar a se preocupar com os hábitos alimentares e com os hábitos de atividades físicas, de movimento. Colocar o corpo para se movimentar. Olha, ele nos falou aqui alguns exercícios super simples que qualquer pessoa pode fazer em casa. Eu mesmo vou fazer, né? Eu sei que é muito prático. Eu já percebi que alguns eu consigo, outros eu ainda não testei, mas eu acredito que vai dar certo. Gostaria, Joãozinho, que você repetisse para as pessoas esses 3 ou 4 exercícios simples que uma pessoa poderá fazer em casa e a partir deles procurar também um profissional da educação física. Isso, a primeira avaliação, a avaliação da força de membros inferiores, né, que é o agachamento, você fazer o movimento do agachamento. Algumas pessoas não têm um agachamento adequado devido ao encurtamento dos músculos, né, posteriores da coxa, os chamados isquiotibiais. Então, faz na parede, encosta na parede, né, coloca as costas apoiadas, faz um ângulo de 90 graus, né, joelho com quadril, e marca o tempo no reloginho ali. Algumas pessoas com 30 segundos, 40 segundos já vai começar a sentir dor muscular, né, fraqueza, falta de força, né. Então começa a acumular muito ácido lático no músculo, então precisa fortalecer, precisa se exercitar. O outro é sentar e alcançar, para medir a flexibilidade, né? Isso. Aí o de resistência, vai medir resistência de membros superiores, que é fazendo a flexão de braço, né? As mulheres fazem com o joelho, em posição de 4 apoio, joelho, as mãos no chão, e os homens fazem em 4 apoio também, só que na ponta dos pés. Ponta dos pés e braço, a famosa flexão de braço. E aí marca lá, as mulheres têm que conseguir pelo menos 10, né? E os homens pelo menos 30, né? Para estar adequado. E a resistência cardíaca é subir um degrau de 40 centímetros. Isso é bom fazer com um profissional, mas você pode medir 40 centímetros ali numa cadeira
marca 3 minutos no relógio, quando termina é necessário que você saiba aferir o pulso, né, a frequência cardíaca. E aí você vai na radial, que é aqui na mão, né, e aí mede lá quantos batimentos vai dar em 15 segundos, que você multiplicando por 4 vai achar o total em minutos, né, porque se você passar 1 minuto contando, o pulso vai cair muito, então você tem que pegar rapidamente. E aí os homens têm que ficar pelo menos com 120 batimentos, as mulheres com 140. E o último teste é o IMC, né? Pegar a altura, né, vezes a altura, e o resultado você divide o peso por aquele resultado. Tem que dar abaixo de 25. Bom? Muito bem. João Ibiapino, qual é a mensagem final para os telenautas que estão nos acompanhando? Então, a mensagem é que a gente está falando sobre saúde física, saúde do corpo. Então, nada melhor do que o exercício físico. E a boa orientação faz a diferença. Então, procurar um profissional da área da educação física antes de se exercitar, para que você faça o seu exercício com segurança e com eficiência, né? Que tenha resultados. Não simplesmente fazer por fazer, mas ter um objetivo, né? Então, é essa a mensagem que eu deixo. Procure trabalhar suas capacidades físicas, porque ao longo do tempo a gente vai perdendo, e é bom a gente estar sempre testando, sempre avaliando, no intuito de melhorar. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo encontro. Muito bem, estivemos com João Ibiapino, profissional da educação física. Queremos agradecer por estar conosco. Hoje estreou o quadro Saúde em Movimento, estará sempre conosco, mensalmente. Então, obrigado por vocês estarem sempre conosco e até a próxima, se Deus permitir. Até a próxima. Esse programa é feito especialmente para você que deseja ter uma mente equilibrada, um corpo saudável e uma vida em sintonia e harmonia com a natureza e com o universo. Acesse o link abaixo e siga a TV Serra Verde. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Corpo, Mente e Natureza. Nossa gratidão a todos que estiveram conosco, aos nossos colaboradores, a TV Serra Verde. Na próxima semana estaremos de volta, trazendo mais informações para que você tenha um corpo saudável, uma mente harmoniosa e mais contato com a natureza. Até lá!